política, numa perspectiva política no geral, assim, né? Não é um curso propriamente sobre a filosofia dele, apesar dessa aula primeira ser bem mais focada na, no pensamento dele no geral e os reflexos disso no negócio. Eu tô de fone, assim, eu não sei se minha voz está saindo bem, assim, tá? Se alguém puder falar no chat, assim, se ela tá acontecendo. Ok, ok. Então é uma aproximação, assim, mais social, eu diria, do pensamento dele, porque também vem da minha formação, eu sou da antropologia. Eu não pesquiso filosofia, né? Não sou. Eu já fiz iniciação científica em filosofia e tal, mas eu não sou da área propriamente, assim, apesar de ler bastante e tal. Então é uma tentativa também de contornar o pensamento dele dessa questão aceleracionista numa lógica mais contemporânea, assim, de processos e tal. Esse texto de hoje é um texto chamado O Experimento do Inumanismo, né, que é um texto assim base para a gente seguir a linha de raciocínio, mas não necessariamente precisava ter lido assim. Então eu também vou passar um pouco assim nos temas principais da parada. É, acho que é isso, assim, não tem como começar a falar do próprio Nick Land assim sem falar dessa fase dele na Universidade de Warwick e o CCRU, assim. Muita gente coloca isso dentro da década de 90 no geral, mas tem várias fases dele também dentro desse período, assim. Então tem uma fase antes dele conhecer o Deleuze-Guattari, a obra do Deleuze-Guattari, uma fase um pouco depois e depois uma fase assim mais final que é quando ele chega num nível experimentalista bem profundo, assim. No Feng de Númena, eu até marquei assim um pouco. São 6 e 16, eu vou tentar me propor assim, a falar pouco, para não também, né, ser aulas grandes, assim. Mas no Feng de Númena, desde o Kant Capital e a proibição do incesto, até mais ou menos o Making with Death, acho que é o 8º texto, se eu não me engano, é essa fase que ele está bem mais próximo, assim, discutindo Kant, Heidegger, e, enfim, esses filósofos que fizeram parte da formação tradicional dele de filosofia. São textos até que ele ainda não é tão experimental e tal, mas a partir dele, Guattari, ele, né, pira totalmente, aí começa a escrever os textos que são mais famosos, assim, são aqueles bem mais diferentes, assim, em forma e tal, como o Machinic Desire, o Meltdown, que é super famoso. E aí, até no final também, se vocês acompanharem o sumário do Feng de Númena, tem esses textos que já são dessa fase mais experimental ainda, assim, e que no texto que era para a gente ler hoje e acompanhar, cita, assim, essa fase como um momento que ele tem um colapso e tal. No texto fala sobre esse instante que esses elementos alienígenas, outsider, que são mais extravagantes no pós-estruturalismo, né? O Deleuze-Guattari, com o arquétipo, e o Economia Libidinal, do Lyotard. O Economia Libidinal, inclusive, o Lyotard conta assim, que foi chamado de o livro maldito e tal. Os marxistas assim do tempo dele ficaram bem, sei lá, receosos, bem críticos a ele e tal. E, de acordo com esse texto de hoje, assim, isso deu uma nova forma de gênero, assim, uma nova expressão no trabalho dele, que é essa teoria ficção. Então, para ele, isso, enfim, é uma forma de romper com a história do pensamento ocidental, né? Ele vinha já de conhecer, né, o heideggerianismo, o estruturalismo e tal, mas ele não achava que era o bastante, assim, para um movimento radical filosófico mesmo. Então, esse nível de experimentação dele é sempre uma tentativa de fugir dessa ideia de sistema de segurança humana, assim, que é uma espécie de
tudo que fundamenta o humanismo nas instituições, né? O Estado, a biopolítica, assim, a forma que essa rede de controle cerca o potencial disruptivo, né? Das potências, dos movimentos, do próprio derretimento, assim. O próprio capitalismo vai entrar nessa leitura dele de rompimento e tal. E aí essa questão da ficção também é uma coisa que eu acho muito importante assim, para pensar essa aproximação que a gente vai fazer, que vai influenciar muito a ideia de hiperstição. Assim. Então, a presença de obras populares, né, principalmente cyberpunk e tal, é muito importante para ele tecer assim, muito da filosofia, assim, porque elas vão servir tanto de cenário, né, de expressão assim dessa coisa que ele está descrevendo, e ele também usa como hiperstição, assim, como um real que a própria filosofia dele tenta conjurar, né, pelo menos nessa década de 90 e tal. William Gibson, daquela trilogia do Sprawl, é um dos principais, assim, ele cita todos os livros assim da trilogia, que o Neuromancer é o primeiro. E os filmes também da época, o Blade Runner, que ele também sempre cita, assim, são importantes assim para essa época dele, para esse diagnóstico dele, assim. O próprio Neuromancer, eu fiz questão de trazer um slide assim sobre ele, porque é um livro de ficção que também está dentro dessa própria história de hiperstição, assim, né? Ele escreve num tempo assim que a própria metáfora da parada é baseada numa parada que as pessoas que leram nunca viram, né? Que é essa frase: o céu sobre o porto, tinha cor de televisão no canal fora do ar. E é um livro que muita gente fala assim, que ele forma a maneira de ver o real, assim. Forma. Eu vi umas mensagens no chat aí. Forma a expressão assim da maneira que a urbanização, o virtual e a tecnologia aconteceu, assim, né? Esse cyberespaço que ele descreve ele escreve num tempo que ainda era computadores super antigos, assim, sem aproximação com a internet e tal, mas que consegue descrever o futuro com uma precisão bem precisa, inclusive, assim. É um livro que tem muito trabalho em comunicação sobre. Tem uma pesquisadora brasileira chamada Adriana Amaral, que ela conhece bastante, assim, ela cita muito o Cyberpunk e a obra do William Gibson, assim. Então é um livro que eu diria que é também muito importante para essa conjuntura política e de pensamento assim do tempo do Land. Uma outra coisa que também dá para colocar nesses elementos relevantes assim para a arquitetura, para o pensamento dele é a hipertição, né? Que é esse conceito que tanto o Land quanto o CCRU, né, que é essa unidade que ele fez parte lá da década de 90 em Warwick, tiveram muita relevância em pensar e influenciar uma galera, assim. Em trabalho, e aí é uma citação do texto de hoje, né? Em trabalhos desse período, a especulação anti-humanista de Land é combinada com um evidente prazer no jogo de palavras e uma apreciação renovada pelas fontes antropológicas, mitológicas e psicoanalíticas de capitalismo e esquizofrenia. Ele adorou derreter-se no coletivo da CCRU, e esse último teve sem dúvida sucesso como microcultura. Teve uma fase no grupo que ele se tornou assim meio que um guru mesmo e começou a fazer performances e eles tinham uma relação assim bem meio seita mesmo, inclusive, tanto que no CCRU Writings tem vários textos assim sobre. Depois de um tempo eles saíram da universidade e foram alugar uma casa que supostamente acho que era uma casa do Aleister Crowley, alguma coisa do tipo. Então eles tiveram um momento assim mesmo de microcultura. E aí o texto fala: eles borraram com sucesso a linha entre o real e o que eles chamavam hipersticional, ficções que se fazem reais através da prática coletiva. Isso no sentido que o CCRU e o próprio Land, assim, eles
pensaram muito a hipertição nesses dois sentidos, tanto na internet, como ela é, criar uma ideia de cyberespaço, uma ideia de conexão, e na economia, que para o Land é totalmente hiperticional, assim, o mercado de ações, as ideias de faturamento, assim, de especulação, elas também seguem uma lógica que é do hiperticional, de um real que é feito através de uma produção antecipada, assim. E aí entra também esse instante de que o número, né, tem um momento nesse colapso dele no CCRU, passa a ter um esboço assim, do Land que a galera fala anteriormente que se tornaria de extrema direita, que começaria a defender o Bitcoin, assim. Mas essa aproximação com a numeração, ela acontece, na verdade, desde a década de 90, assim. Aí o texto até fala, né, que o Land se separaria do CCRU na medida que a sua hibridização intelectual e atividade microcultural encontraria uma forma concentrada, esquemática e uma própria prática do que o Deleuze e Guattari tinham falado que era numeração nômade, assim, né? E aí a moeda e a tecnologia digital revelariam um lado dos números que o subtraíam completamente das estruturas de poder do pensamento e da significação que faziam da linguagem uma prisão para a inteligência. Os removiam dos reinos estratificados da matemática e os dinamizavam em um plano puro e plano de materialidade imanente habitado exclusivamente por tiques. Ele achava que isso fazia o que a desconstrução nunca conseguiu fazer, né? A moeda digital e a própria tecnologia disso, né? Essa aceleração como um experimento planetário, né, de fixar a cultura humana a TICs, permitiria a completar o que a desconstrução só conseguiu esboçar em seus ciclos sem fim de excitação filosófica. E isso desmantelaria o poder institucionalizado da linguagem e do sentido, abrindo uma linha de comunicação confiável nesse desconhecido, assim, né? Uma dispersão material pura, não reprocessada por modelos derivados do passado. Então, essa aproximação depois que ele tem com o Bitcoin, ela não é muito aleatória, né? Tipo, desde a década de 90 ele já tinha muito essa, essa aproximação, né? Ele já estava pirando um pouco nessa coisa do número e tal. E uma outra coisa que também o texto fala que eu acho interessante para pensar, enfim, essa introdução, bem introdução mesmo, a alguns pontos do pensamento dele que eu acho que são interessantes para a gente, né, dar continuidade a essa pira, é essa não sistematização, assim. Então, é, fala nesse trecho, né, sobre o Rei Brassier, que, enfim, é um filósofo que criou também um legado já pelo próprio trabalho dele, mas que foi influenciado pelo Land, assim. Escrevendo a introdução juntamente com Rei Brassier, também um ex-aluno de Land, um filósofo penetrante original, e um dos que nunca renegou o legado embaraçoso da influência de Land, eu realizei o quanto o carisma e a reputação de Land e sua própria tendência a descartar a filosofia do Court. Tem algum microfone? É isso. Haviam impedido qualquer apreciação filosófica sistemática do seu trabalho. Então, a própria personalidade dele e aquela tendência dele a ser meio disruptivo né, super crítico assim do tempo fez com que também as pessoas não olhassem assim tanto para o trabalho dele, né? Mas ao mesmo tempo ele influenciou pelo menos, né, alguns desses elementos e movimentos que foram recentes assim e que tiveram intrinsecamente alguma influência dele, assim, né? O aceleracionismo de esquerda, né, do manifesto do Williams e do Snisek, que eles citam, né, o Land como uma dessas principais, assim. O próprio Reza, né, que conheceu o Land pela internet e aí criaram esse intercâmbio, assim. O Land deu aulas lá no New Central Research, deu cursos lá, né, em algum tempo, assim. O xenofeminismo também, do coletivo Laboracubonics, assim, com as componentes,
que também tem uma influência, né, explícita, como também o aceleracionismo de gênero da Nix, que tem uma influência bem maior, bem mais próxima assim dos diagnósticos do Land, e os neo-reacionários também, né, esse movimento que o Land criou uma aproximação e um intercâmbio também com o Curtis Yarvin, o Monsius Moldbug, que é uma dessas figuras importantes do movimento, assim. Mas o texto fala uma coisa que eu acho que é importante para concluir assim, essa introdução, que é sobre o caráter que o Land tem de diagnóstico, assim, né? O sentido que ele tem e a capacidade que ele tem de, enfim, ter escrito algumas coisas ali naquele momento de experimentação inumana, né? Que ele fala, inclusive, que é uma fase que ele não lembra mais, né? Ele diz que não quer entrar numa coisa de desrespeitar o que ele escreveu, mas ele não lembra porque ele estava possuído por uma entidade. Então, né, não, é um momento assim que ele próprio assume uma inumanidade que, sei lá, né, pode ser uma grande lombra e tal. Ali estava um jovem professor trabalhando sem dúvidas em uma das disciplinas mais sóbrias da academia, que no meio dos anos 90 abordou questões que naquele tempo eram escandalosas, mas que agora são centrais no debate, né? Biotecnologia, Islã radical, internet como droga, a ascensão da China como poder econômico, e tudo isso aparece no Feng de Número, né? Nessa coletânea dos textos dele, né? E realmente é isso, assim, tipo, eu acho que talvez a coisa mais interessante dele é que não é só um trabalho de filosofia por si só, mas que tem uma capacidade diagnóstica que também eu acho que vai de contramão a alguns diagnósticos, por exemplo, sei lá, na sociologia da tecnologia ou nas análises de cybercultura, assim, né, padrão, que ou colocam a tecnologia como esse avanço positivista, né, de um progresso, de uma ordem, assim, ou como uma coisa que está corrompendo as relações, né, tá trazendo uma suposta liquidez, assim. Acho que é um diagnóstico mais frio, assim, e preciso mesmo de como essa coisa se desenvolve, né. E essa é uma linha de tempo bem simples, assim, mas, enfim, sobre essas extensões, que é o fim do CCRU mesmo, formal, na década de 2000, e em 2013 que surge, né, o Manifesto para uma Política Aceleracionista de Esquerda, do Williams e do Snirsek. Ao mesmo tempo que o próprio Nick Land também escreve o The Dark Enlightenment, né, o Iluminismo Sombrio, e aí 2015, 2016 eu coloco como um momento que a política começa a ter algumas manifestações assim de temas que, não, óbvio, não só o Land, assim, mas, enfim, algo caro ao pensamento dele e tal, manifesta, né? E eu acho que aí também explica um pouco o porquê acontece essa aproximação, porque é, o que acontece nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil, o que acontece em alguns lugares assim, além também desse rolê da China, segue e de alguma forma está próximo assim de alguns pontos valiosos da pira da hipertição dele, né, da teoria ficção dele. Então esse reacionarismo futurista, como o Mark Fisher fala, é bem interessante assim, porque sei lá, né, mistura coisas que desagrada não só alguns lados políticos, mas desagrada vários pensamentos que são muito dogmáticos mesmo, né? Eu acho que o Mark Fisher fala, né? Ele cita o Nick Land como o Nietzsche do nosso tempo por por esse ataque, assim, a várias instituições e etc. Então esse trabalho dele, no texto fala, né? Por um lado, os esquerdistas acham indigestível seu aspecto irresponsável, a celebração do capitalismo pelo poder indiscriminadamente, né, desmantelar a tradição, hierarquia, organização, mas da mesma forma isso ofereceu uma alternativa tanto para a ética humanista piedosa e ignorante quanto a política voluntarista do evento milagroso vendida nos últimos anos por Badiou e outros, assim.
por outros direitistas moderados, igualmente despreza a irresponsabilidade de Land e seu abandono da pretensão de que o vetor do capitalismo está ligado constitutivamente a algum programa humano positivo. Esse último momento eu acho interessante também para pensar, porque é isso também, né? O Land, ele é um cara que seria bastante desprezado, provavelmente por um pensamento liberal padrão, assim, né? Para um para um, para um pensamento que coloca o capitalismo como essa representação de progresso, de melhoria e tal. Não é um programa humano positivo para o pensamento do Land, assim. Na verdade, é um programa que a humanidade ela desaparece da coisa, né? O que funda assim o humanismo vai ser artificializado, né? Vai ser completamente destruído, né? A carne é abandonada nesse, nesse futuro que o feedback do capitalismo vai desenvolver, né? Que é a própria tecnologia e tal. Mas aí já é muito da filosofia. Mas enfim, para concluir essa questão primária assim sobre a filosofia principal do pensamento dele, etc. Para mim, além dessa capacidade diagnóstica, essa, essa aproximação também com o que a gente chama de economia libidinal, né? Que é basicamente um guarda-chuva de autores, enfim, vai ter muitas visões sobre, né? Desde Bataille, Lyotard, os próprios Deleuze e Guattari, mas na dele tem influência assim de Freud, tem influência também do capitalismo e esquizofrenia dos Deleuze e Guattari. Então, essa parte assim, de um lado são umas colocações que ele coloca assim, que ele estabelece em lugares de hoje, né, lugares da contemporaneidade que teriam esse inconsciente como máquina de representação, assim, né? Na macroeconomia, nas drogas, na sinalização, que é essa questão dos vetores, dos cortes, do próprio digital que a gente tem hoje, né, das ondas em si, da fertilidade. Quem precisa de nets quando eles podem jogar o jogo imersivo dos avós felizes? Todos os sinais de orientação darwinianos foram hackeados para o inferno. E das mídias sociais, feedback social de curto-circuito, performance semiótica despojada, identidades cada vez mais teatrais, vícios, está tudo lá. Então, esse vício como essa tendência auto-organizante, né, um, esse desejo maquínico, né, essa citação é até do Mechanic Desire, desejar mais expansão do consumismo, do capital e do fator realmente epidêmico do capitalismo, não parece ser um processo puramente pessoal ou subjetivo. Então, o desejo não se trata de um narcisismo privado, mas a interligação viciosa dos próprios processos maquínicos ciberpositivos. O que poderia ser mais impessoal, né, desinteressado, do que um servo-mecanismo da expansão do capital da alta burguesia, lutando para duplicar 10 bilhões. Então, o capital ele realmente tem essa tendência para ele, que não é um problema, né, digamos. Muita gente às vezes torce o nariz assim de cara porque ele não tem um diagnóstico né, instantâneo, anticapitalista e tal, mas é porque essa lógica do desejo e do capitalismo nesse estágio, né, de onde ele está, já é um ponto muito central de início do pensamento dele, assim. Então eu pelo menos não acho tão problemático assim. E aí a gente, né, entra mesmo nessa parada do que é a proposta do mini curso, assim, né? Que é me hidratar, galera. Eu moro no Cerrado e é bem seco essa temporada, assim, mas é muito bom. É um dos melhores tempos. É, é bem agradável. Tem vento, o sol é ameno, assim. É muito bom. Essa era nova enfim, da década de 90, dos anos 2000, eu acho que é muito sintetizado em vários pontos na obra dele.
mas que também já tinha alguns lugares que já falavam sobre, né? Essa planilha aqui essa planilha, esse quadro aí, né? É do Manifesto Ciborgue da Dana Haraway e que é muito interessante para pensar essas novas tecnologias da informação que ganham novas formas, né? A partir desse momento, assim. Ela, ela fala, inclusive, informações da dominação, assim, se eu não me engano. E aí esses quadros ela vai dissertando um pouco sobre cada um, mas basicamente na direita, né, estaria o que supostamente seria artificial e que estaria substituindo esse lugar que supostamente, né, estaria na naturalidade, assim. E aí ela fala que esse fim da dicotomia, da divisão natureza-cultura, ele não estava só caindo na intelectualidade e tal, mas as próprias coisas sendo construídas e as novidades, né, na tecnologia e tal, estavam direcionando para esse caminho, e é inclusive um dos suportes para ela propor essa questão do ciborgue, né, da ciborgização e tal. Inclusive, o Land cita a Dana Haraway em um texto do Feng Nomina, e eu acho interessante porque, enfim, né, ela estava falando também sobre essa autonomização do ciborgue e tal, na década de 70, assim, né, bastante antes do CCRU. Inclusive na página 434 e 435, é muito interessante. Então, esse momento de agora, né, que enfim, essa introdução é para pensar isso, né, esse momento de agora, ele é um momento onde também aparece um pouco uh, essa ideia do Land de hipertição, eita, de criação de futuros e criação de reais, assim, né? Essa ideia de que a hipertição ela é autorrealizável, né? Como a economia por si só e a internet também, de alguma maneira, se desenvolveu dessa forma, assim. Prevista antes, né, de certa forma, descrita na própria ficção, e aí depois se concretizando, assim. E a ficção científica, ela é tão desejada, ela é tão citada, assim, por essa galera, inclusive não só o Land, assim, mas tem muitos filósofos atuais, assim, que citam muito ficção científica por isso, porque ela tem essa, essa, esse potencial de como está descrevendo e às vezes conjurando um futuro, tem um potencial de ser autorrealizável, né? E eu acho que não é só um acontecimento, mas tem os traços daquilo que é produzido e realizado, né? E é uma coisa assim que está muito no cerne da parada, né? Essa produção primária que às vezes por sua diferença do que é produzido no nível secundário e pode, portanto, muitas vezes produzir efeitos que não são antecipados por sujeitos presos na complacência antropocêntrica do discurso social dominante. Então, a esquizoanálise tem esse potencial, né? A questão da produção né, dentro da lógica da esquizoanálise, ela, em vez de seguir essas narrativas pré-existentes ou ter essas projeções de futuros realizáveis, né, de uma teleologia, ela olha para a realidade e não demarca uma coisa definitivamente, né? Mas como o esquizo ele entende a natureza como processo, ele especula, né? Controle e orientação para o desconhecido, saída da caixa. E aí isso é até de uma tese assim sobre o Land muito interessante, mas que na visão dele o desejo maquínico teria esse papel assim de perceber processos produtivos e fazer previsões sobre essa tendência da matéria, né, bastante feitas bastante distantes assim dessas perspectivas feitas a partir de uma perspectiva antropocêntrica e aplicar e fornecer assim um arcabouço para trabalhar como um agente provocador.
como uma coisa que constrói um futuro, assim. Então, o desejo maquínico, dentro lá do texto, assim, ele teria essas duas, né, potencialidades e tal. E aí, enfim, para fechar um pouco o porquê é, é interessante pensar o Land como um dos elementos assim de descrição, né, desse novo momento, né, a partir tanto dessa mudança do informacional e tal, quanto também dessa tendência de um desejo maquínico, né, de uma economia libidinal contemporânea que às vezes está em contato, né, com ciborguismo, né, nós, máquinas, enfim, né, esse próprio curso está se realizando porque, né, a gente está sendo permitidos ter essa tecnologia de à distância e tal. Essa tendência, sim, também aliada a alguns acontecimentos de 90 e 2000, é bem interessante, assim, né? É uma aleatoriedade bem curiosa, né? Essa primeira imagem é do bug do milênio, que é super citado pelo CCRU, pelo Nick Land, assim, e essa transição também de século tem suas mitologias e as suas fantasias sobre, assim. Inclusive no Cerrado tem, tem a Chapada dos Veadeiros, que um monte de hippie foi para lá anos 2000 porque achava que o mundo ia acabar e lá ia ser o último lugar seguro, assim. Enfim, tem suas mitologias. O fim começa a ser uma coisa mais antecipada, né? E tem o 11 de setembro, que também é um evento assim que para, sei lá, para o Peter Thiel, que é um bilionário neo-reacionário, inclusive, assim, fala que marca assim o fim do Ocidente nessa era, porque é a demarcação mais explícita, né, de uma queda, assim, de uma fraqueza estrutural e tal. Essa frase do Ballard é interessante, né? O que os modernos escritores de ficção científica inventam hoje, você e eu estaremos fazendo amanhã. E eu acho isso interessante porque tem uma certa, eu sinto, né, como antropólogo, às vezes como uma pessoa nascida, né, no século XXI, mas tem uma certa tendência a, a gente achar que a história realmente teve um fim na década de 90, né? Que essa questão do Fukuyama, que essa questão de um fim da história supostamente marcaria o fim assim de eventos e na verdade o que a gente está vendo, inclusive, né? Enfim, os últimos 2 anos mostraram bem mais o oposto disso, né? Mas a gente está vivendo uma possível mudança geopolítica, uma mudança de ordem, assim, que é uma coisa que também tem muito a ver com o trabalho do Land. Então, primeiro, né, eu elencaria assim essa nova era, o século XXI, assim, né, o início dos anos 2000 e a década a partir de 2009, assim, também, com muito fôlego nessa mudança de panorama histórico e tecnológico, principalmente. E um outro ponto também bastante caro para o pensamento dele é esse entusiasmo asiático, assim. É uma coisa muito presente no trabalho dele. É, é o tema que eu tenho assim mais proximidade. É um tema que eu fiz em iniciação científica, né, sobre sinofuturismo. Então, é uma parada que eu me aproximei bastante, assim, que eu gosto bastante do trabalho dele, que é as citações, enfim, o entusiasmo que na década ali de 90 ele estava tendo com os experimentos comerciais e o que estava se desenvolvendo na China, né? Em uma década que a academia, né, possivelmente ainda não estava olhando para esse lugar. Esse quadro coloca, né, tipo, Malásia e China dentro de um avanço assim bem grande dentro dessa coisa da evolução digital, né, do uso digital e contempla vários sentidos, né, tanto de uso de economia
digital, quanto de acesso à internet e de inovação, né? Então, esse breakout é o melhor da, desse quadro, assim. Ele é o mais é, é o melhor de demonstrar, assim, como essa inclusão digital ultrapassa e alcançou empresas, enfim, estruturas de Estado, né? Tem países que às vezes param nesse desenvolvimento, assim, mas China e Malásia, por exemplo, não. Então, a Ásia, ela tem, pelo menos desde a década de 90, um crescimento muito desenvolvido nesse sentido, assim, né? E por isso que explica também a ida do Land no início dos anos 2000 para lá. Então, tem muita gente que fala assim que o zeitgeist do capital, ele querendo ou não, vai para o Extremo Oriente, assim. É, eu peguei alguns dados, assim, eu olhei para o chat, eu vi uma foto do Osama, aí eu fiquei, caraca. Esse não é o cenário todo, né? Até 2019, 50% dos usuários de internet estariam na Ásia. E aí eu procurei uma atualização assim, desses dados, e aí fala que hoje a Ásia abriga 1,16 bilhão de pessoas ativas na internet. E são 8 países de lá no ranking. Assim. Esse quadro, inclusive, mostra a evolução dessa corrida digital, assim, a própria Índia também já alcança dados assim bem grandes, como mostra aí, de acesso à internet. Então, essa parte, né, do continente asiático, assim, aquela rede, e principalmente a questão dos tigres asiáticos, enfim, dos experimentos lá econômicos, às vezes hiperprodutivistas, assim, são super influentes na parada desse diagnóstico, né, do Land, porque como ele estava falando de capitalismo, como ele estava pensando essa aceleração das próprias forças produtivas, né, num diagnóstico querendo ou não bastante até marxista, assim, inclusive é uma polêmica que está até no final dessa discussão, mas que é bem interessante para pensar como o Marx também tem uma influência, né, no diagnóstico do Deleuze-Guattari e consequentemente, né, tá dentro do pensamento aceleracionista e tal, mas a Ásia, nesse instante, ela vira um, um representante muito grande de tecnologia, né? E aí os trabalhos últimos do Land, assim, tem bastante coisa sobre China, sobre Hong Kong, sobre Singapura, assim, principalmente a China do Deng Xiaoping, assim, tem um grande apreço no trabalho dele. E são uns quadros assim que eu trouxe, eu não vou ler todos assim, mas enfim, são demonstrativos dessa questão de que hoje muita gente fala sobre essa quarta revolução industrial. Essa transformação digital é uma coisa que acontece com muita prioridade na Ásia. Aqueles vídeos que a gente vê de coisinhas no TikTok, nos Kawaii da vida, não são aleatórios, porque é isso, assim, né? Eu acho que é uma coisa que está bastante no trabalho do Land, esse olhar para a China também, principalmente, né? A citação famosa da Neo China, como expressões desse novo momento de desenvolvimento do capitalismo. E aí eu acho que também tem muito a ver com essa questão que a gente falou antes, né? De uma nova era. A gente está vivendo um momento de transição de poder, né? De hegemonia. E todo mundo sabe também que esses momentos não são muito seguros, não são momentos 100% pacíficos, assim, são momentos é, bastante perigosos, na verdade. Então, eu diria que essa aula inicial, né, para pensar o, de que maneira o pensamento do Land tem os seus reflexos assim no diagnóstico atual e de que maneira a gente pode pensar isso em relação aos modos de governança, em relação a uma geopolítica e tal. Esses dois primeiros fatores eu colocaria como muito caros e muito valiosos a essa tentativa
sistematizar para onde a gente está querendo olhar dentro do coração do pensamento dele, né? Essas tecnologias aí citadas, né, inteligência artificial, internet das coisas, tecnologias portáteis, realidade virtual, computação quântica, são uma das mais citadas dessa rede que ele tem muita, muito apreço, assim, e que ele continuou falando bastante no decorrer do trabalho dele. Inclusive, ele comenta bastante os textos do Xi Jinping e os discursos dele, né, porque ele considera ele de fato considera que o Partido Comunista é comunista, enfim, ele não vai para uma coisa assim, o Partido Comunista Chinês é artificial e tal. Não, ele concorda que é um partido comunista, mas para ele a governança de lá está muito mais atrelada a uma certeza da capacidade do partido, né, de governança, né? É uma coisa que não depende de uma democracia, assim, né, de uma suposta vontade comum, popular e tal, nos termos do Ocidente, né? É uma coisa que é uma democracia nos termos da extrema capacidade, né? Tem muita influência do confucionismo, tem várias escolas filosóficas também que disputam muito essa questão da China atual, mas essas governanças do Extremo Oriente, elas, enfim, envolvem várias outras coisas, e que vai ser tema também de uma das aulas, né, mais precisamente sobre sinofuturismo. Aqui é mais algum comentário, assim. Esse texto é um texto do Land, assim, que ele fala sobre essa liderança, e aí ele fala sobre essa hegemonia global, né? E ele comenta o que é importante que a liderança chinesa compreenda é que os desafios da hegemonia global são quase catastróficos, né? Inevitavelmente. Não tem nenhum caso na história moderna em que a transição tenha sido bem sucedida, exceto através de um estreito alinhamento estratégico com a hegemonia anterior, né? A Holanda passou a tocha ao Reino Unido e, por sua vez, a repassou aos Estados Unidos. Se a China prevê um caminho alternativo para si própria, enraizado no antagonismo básico, está a arquivar as lições da modernidade, e a reignição está a voltar-se para outra coisa, onde os ciclos antigos se perdem nos bancos de nevoeiro do mito. Um precedente histórico tão profundo é demasiado mal compreendido para oferecer qualquer coisa como um conselho útil. A hegemonia global dos Estados Unidos perdeu o mandato do céu, e a única forma de conseguir recuperar é através dos erros não forçados dos seus inimigos, ou seja, daqueles que cometeram o erro de serem posicionados como seus inimigos. Dadas as tendências atuais, é muito provável que estes erros aconteçam. Isso significaria uma guerra mundial, tendendo naturalmente à ruína termonuclear e ao fim da civilização. Através desse clímax de idiotice, a espécie humana ter-se desqualificado melodramaticamente de qualquer agência histórica significativa no futuro. A robótica militar, também conhecida como Skynet, emergindo da guerra, seria a única perspectiva inteligente restante. Então, enfim, ele segue falando muito sobre China, sobre a atualidade, né, da geopolítica e tal. Tem alguns textos dele que falam bastante sobre. E aí ele também ele tem eu trouxe essa citação também de Hong Kong porque Hong Kong é outra questão de um modelo de governança que ele também elogia, assim, né? Inclusive Hong Kong tem também uma grande discussão envolvendo o Milton Friedman, que é aquele economista que tem uma mega influência assim na galera anarcocapitalista e tal. E aí ele também, né, cita Hong Kong tem de ser um exemplo extremamente importante para o desenvolvimento da discussão sobre soberania. É quase certamente a sociedade mais livre do mundo, embora claramente esteja sob a soberania de uma nação, que mesmo para seus mais fervorosos defensores também certamente não é. Talvez isso não chegue ao nível de um paradoxo. Afinal de contas, até 97, quando serviu como um caso crucial da tese neo-reacionária, distinguindo liberdade e democracia com extrema clareza, a estrutura não era totalmente diferente. Mesmo então, a metrópole colonial estava evidentemente situada num nível de liberdade muito inferior ao da sua posse comparativamente pequena, impotente e insultuosamente descartável. Contudo, dada a homenagem internacional da República Popular da China, seria certamente difícil argumentar que a peculiaridade não foi exacerbada. Em Hong Kong, a RPC supervisiona um posto avançado que funciona como uma zona de reflexão desinibida sobre a sua pátria ideologicamente hipersensível.
existem muitas maneiras de explorar isso. Está ligado à questão mais ampla da autoconsciência étnica cantonesa, um tema de enorme significado para o futuro a médio prazo da China. Tem importantes dimensões acadêmicas e midiáticas. Também molda a realidade concreta do envolvimento da China com o mundo, especialmente na sua dimensão mais desterritorializada ou cosmocapitalista. Enfim, na aula sobre a China vai ter mais coisas sobre essa parada, mas é só para, enfim, mostrar também que na obra dele tem algumas citações explícitas sobre modos de governança e sobre experimentos atuais que ele vê com olhos mais né, precisos e tal. E se concentra especialmente no Oriente, assim, né, nesses experimentos econômicos de mercado bastante frenéticos, assim, e tal. E, enfim, para concluir também o curso, essa aula, né, porque comecei a falar, se eu não me engano, 6h16, e aí gostaria de falar uns 10 minutos, assim, mas é para encaminhar o que está em jogo também na forma que o pensamento do Land vai contornar o nosso percurso, assim, de pensar essa contemporaneidade, de pensar esses processos geopolíticos. A gente já vê assim que ele descreve o que está acontecendo com fervor, né, no Extremo Oriente, e também essa questão que ele já fala um pouco assim, né, da liberdade e da democracia, que é um tema que contorna basicamente todas as crises recentes que a gente vivenciou, né, na política, né, nas democracias ocidentais, supostamente. Então, além de também uma transformação econômica na ordem, né, da economia, que a gente pode colocar, né, o que está acontecendo no Oriente, eu acho que também dá para pensar uma mudança do entendimento do que está acontecendo em relação aos modos de governança, em relação à forma que as sociedades estão se organizando. E isso vai ser uma coisa que vai ser bastante decisiva, assim. Enfim, eu acho que isso está se deflagrando em conflitos como esses que estão acontecendo, como Ucrânia e o que está acontecendo em Gaza, Israel e etc., que, enfim, envolve temas valiosos e centrais, assim, para o coração do Estado-nação e do que caracteriza esses Estados modernos. E aí, isso também acontece no momento de crise do capitalismo, né? De crise, assim, do cenário das próprias reservas, assim, né? Das próprias da própria matéria que forma a base elementar da parada. E aí eu trouxe essas duas páginas do Antiédipo, porque, querendo ou não, o Deleuze e Guattari, para isso, são incontornáveis. Então, eles são autores assim centrais para o Land, eles são centrais para esse diagnóstico do capital, porque, enfim, é um texto, é um livro grande, é um livro que já vinha de vários momentos, assim, com vários autores, etc. Mas o início desse capítulo, que é o capítulo talvez o mais citado, né, pelos aceleracionistas e pela galera que gosta, que é Selvagens, Bárbaros e Civilizados, é o capítulo que vai descrever a questão das máquinas e a questão da forma que a história, né, essa história de contingências, né, não de continuidade, incorpora diferentes sócios, né, um mais ligado à terra, depois um mais ligado a um déspota, né, a uma estrutura que seria eu vejo assim, né, os primeiros experimentos de Estado de um corpo inscritor, e depois do próprio capital, né, que é a máquina capitalista territorial. E essas duas páginas elas são muito interessantes, porque elas colocam explícito basicamente todo o diagnóstico aceleracionista, é, todo, né? Mas todo também é putaria, né? Mas, enfim, um tema valioso é ele, né? Uma questão valiosa e importante para a parada. Se o universal está no fim, né? Corpo sem órgãos e produção desejante,
nas condições determinadas pelo capitalismo aparentemente vencedor, como encontrar inocência suficiente para fazer história universal? A produção desejante também está desde o início. A produção desejante desde que haja produção e reprodução sociais. Mas a verdade é que as máquinas sociais pré-capitalistas são inerentes ao desejo num sentido muito preciso. Elas codificam os fluxos do desejo. Codificar o desejo e o medo, a angústia dos fluxos descodificados é o próprio dos sócios. Então, os sócios ele é isso que emerge assim, né, dessa codificação, né, quando os fluxos do desejo eles são revestidos, né, num, num certo fluxo, né, num certo código. E aí os sócios emergem a partir disso, assim. Enfim, eles usam isso para descrever também, né? Tem uma questão geográfica da territorialidade, tem uma questão, né, mais material, assim. Mas essa ideia de sócios que vai ajudar eles a pensar essa máquina social. E o capitalismo ele seria essa máquina que se constrói como tal sobre esses fluxos descodificados. Ele substitui os códigos intrínsecos, né, as nomeações intrínsecas, o que estava marcado intrínseco na matéria, no objeto em si, para uma axiomática do abstrato, das quantidades abstratas em forma de moeda. E aí, enfim, isso influencia muito o Land, aquela questão hipersticional, aquela questão, enfim, da economia como hiperstição, assim, porque é de fato, assim, né, é onde o capitalismo ele muda completamente, né? Não se trata só do comércio, não se trata só daquele momento pré-capital, né, enfim, que já acontecia, né, de um mercantilismo, de trocas comerciais que já eram comuns, mas ele, enfim, ele se sustenta principalmente pelo processo da acumulação primitiva ser o nascimento de fato de um capital resultado de um processo de desterritorialização, de um processo de retirada, né, de um processo de, enfim, que é quando a Europa se organiza num processo de apropriação e acumulação de riqueza total, né? A terra é totalmente privada nesse sentido, né? Antes, enquanto no medievo a terra ela tinha essa natureza mais coletiva e as relações elas enfim podiam ser até vistas nessa lógica de um déspota, do feudal e tal, se transformam completamente, assim, né? O trabalhador ele é extraído totalmente dessa conexão à Terra, então ele passa a ter só o corpo em si, né? E aí entra, enfim, a parada da acumulação primitiva, capítulo 23, 24 do Capital, nananã. Isso é importante para o Deleuze e Guattari, né? O capitalismo ele tem esse momento assim de abstração. E no limite do capitalismo, os sócios desterritorializados dá lugar ao corpo sem órgãos e os fluxos descodificados se lançam na produção desejante. Portanto, é procedente compreender, retrospectivamente, toda a história à luz do capitalismo, mas sob a condição de se seguir exatamente as regras formuladas por Marx. Então é isso. Assim, o Antiético ele é um livro que lê Marx e lê no sentido dedicado mesmo. Assim, eu não acho que eles fazem uma leitura, né, tão tipo, uma galera às vezes critica bastante, tal, mas enfim, eu acho que é uma leitura apropriada, assim. Que eles realmente são marxistas, assim, deles Guattari eram bastante próximos de Marx, né? A influência do Marx é inquestionável, assim. Primeiramente, a história universal é a das contingências e não a da necessidade. É a dos cortes e dos limites, e não a da continuidade. Porque foram indispensáveis grandes acasos, espantosos encontros que poderiam ter se produzido em outro lugar, num tempo anterior, ou nem sequer terem ocorrido, para que os fluxos escapassem à codificação e, em escapando, não deixassem de constituir uma máquina determinável como sócios capitalistas. Essa história de contingências, elas direciona esse lugar, né? Enfim, aí eu sinto também muito do Land que futuramente ia pegar
esse capital como um evento dessa possessão alienígena, né? Dessa coisa que chega e que se acopla e que se instala, né, na história da Terra. Mas o antiédipo antecipa um pouco, eu acho, assim, essa coisa. Enfim, eu acho que por isso que esse capítulo é tão gostado, assim, por essa galera, né? Porque ele tem ele estabelece o capital e esses sócios capitalistas como um registro realmente muito novo. Por exemplo, o encontro da propriedade privada com a produção mercantil, encontro que se deu, no entanto, entre duas formas muito diferentes de descodificação, uma por privatização e a outra por abstração. Ou então, do ponto de vista da própria propriedade privada, o encontro dos fluxos de riquezas inconversíveis, possuídas por capitalistas com um fluxo de trabalhadores que possuem apenas sua força de trabalho. E ainda aqui trata-se do encontro de duas formas bem distintas de desterritorialização. E aí essa frase é muito muito interessante, assim. De certa maneira, o capitalismo assombrou todas as formas de sociedade, mas as assombra como seu pesadelo terrificante, o medo pânico que elas têm de um fluxo que se furtaria a seus códigos. Por outro lado, se o capitalismo, que determina as condições e a possibilidade de uma história universal, isto só é verdade na medida em que ele tem de se haver essencialmente com seu próprio limite, com sua própria destruição, como diz Marx. Na medida em que ele é capaz de criticar a si próprio, pelo menos até certo ponto, o ponto em que o limite aparece, ainda que no movimento que contraria a tendência. Em suma, a história universal não é apenas retrospectiva, mas também é contingente, singular, irônica e crítica. Eu acho esse último momento muito explícito de como o Deleuze e o Guattari eles podem ser lidos como um aceleracionista. Assim. Tem um professor na Universidade de Brasília, o Ilan Bessuzan, que eu indico muito vocês lerem alguns trabalhos e artigos dele, porque ele lê o antiédipo nessa lógica, né? Nessa lógica de que é um livro muito influenciado por Marx, é um livro que, se tem um materialismo histórico, é um materialismo histórico marxista, né? Um materialista nietzschiano, assim. Ele tem a influência muito forte desses dois. E aqui é a delimitação de um tema valiosíssimo para aceleracionismo, que é esse potencial intrínseco da própria axiomática, da própria lógica do capital, né? Dele determinar as condições e a possibilidade, mas isso só é possível na medida em que o próprio limite, né, a própria destruição, essa própria capacidade de crítica intrínseca de si, que ele tem essa natureza, essa tendência, enfim, eu acho que é uma delimitação de um projeto que o decorrer desse capítulo, né, vai descrever com muito mais profundidade, mas que vai reverberar muito, né, nesses diagnósticos de uma aceleração. E, enfim, eu queria só trazer esse negócio no final, porque é bem interessante para pensar como, enfim, o Deleuze Guattari, né, é tipo Chris e Greg, mas os Deleuze e Guattari, eles têm um papel muito importante assim nessa tendência, né, da aceleração e tal. Eu acho interessante resgatar essa coisa. O Bessuzan mesmo, que eu citei antes, ele leu o Antiédipo como o livro aceleracionista de fato, assim, tipo, ele é crítico além de tal, e ele é crítico nesse ponto, assim, de que o Land, ele pega isso aqui, né, desse potencial do limite, e aí ele interpela a questão do capital se autossofisticar. Então ele sempre vai afastar esse limite e tal. E é uma crítica que o Mark Fisher também tece assim, ao Land, assim, de achar que desterritorialização e capitalismo é a mesma coisa, e não é, para a percepção do Fischer, assim, né? E aí, enfim, para pensar essa conclusão, eu falei que ia ser 1 hora mesmo, enfim, eu acho que é bom ter 1 hora, acho que as pessoas bebem
vão beber sábado à noite, provavelmente. Eu queria ter gravado essa primeira fala, assim, mas, enfim, não consegui. Mas eu vou procurar um tutorial de alguma criança falando, assim, no YouTube, e aí eu devo aprender. Porque eu realmente nunca usei Discord, eu não jogo online, eu só joguei Pokémon e era emulador do Game Boy e do Nintendo. Então eu nunca joguei pro Discord, mas eu vou aprender a gravar e aí as próximas vou gravar e vou subir lá no canal também. Então, enfim, concluindo de onde a gente está pensando, qual é o ponto de partida, né, para a obra principal do Land, assim, para o centro do pensamento dele, é, é além de um futurismo, é além de um diagnóstico de um novo momento, mas é assim, interpretar ele como um marinheiro, né? Como essa pessoa que, pelo próprio experimento que ele viveu na trajetória né, da existência dele, no texto, né, de hoje, que era o suporte de hoje, não sei se todos lembram, né, mas cita que o Land, de fato, enlouqueceu, né? Ele teve um colapso, assim. E eu acho que isso é interessante, porque mostra que o experimento de inumanidade, né, o experimento microcultural que ele tentou com o CCRU, de misturar, de acessar esse fora e de tentar buscar né, esse outsider, é, influenciaram muito ele a ser distinto, assim, e a ter um diagnóstico realmente interessante de um percurso, de rotas, assim. Por isso que é a questão do marinheiro, né? Ele é tipo um personagem do Lovecraft que se perdeu naquelas ilhas distantes, naquelas maluquices, e aí manda um diário, manda uma carta, manda um negócio assim, né? E aí você vai lendo sobre. Querendo ou não, isso que é bastante bizarro também, né? A própria vida dele encarna um pouco essa questão hipersticional, né? Esse fascínio pelo Lovecraft, por por essas figuras assim, né? Que colapsavam com o conhecimento e com acesso a esse fora. É uma coisa que sempre estava presente no trabalho dele, assim, e nas citações. Ele gosta muito daquele In the Mouth of Madness, do John Carpenter, que é um filme muito bom também. Acontece com ele, né? E, enfim, o texto cita isso, que de fato é um colapso. Mas aí no final é interessante que aí o texto abre com uma citação do Meltdown, uma citação sobre a transformação do capitalismo, desse derretimento. E aí fala de que apesar dessas apostas mais ousadas que o Land vem com o iluminismo das trevas e com essa fase que, enfim, às vezes situam ele no, né, enfim, como indefensável e, enfim, perdeu o valor e tal. Na verdade, é como se fizesse lógica dentro da própria rede de pensamento dele e dos próprios caminhos que ele percorreu, assim, né? Querendo ou não, complementa um pouco também essa história do momento, assim, né? Do diagnóstico dele em si, dessa hipertição conjurada, né? É interessante que o texto termina mais ou menos assim, né? A esse respeito, ele ainda não foi provado errado, apesar de um recente aumento de ilusões, né, sobre essa fase. Seu trabalho ainda coloca de maneira aguda, sobre uma variedade de formas, o desafio de pensar a vida contemporânea neste planeta. Um planeta guiado do futuro por algo que vem de fora da intenção coletiva ou pessoal humana, e que nós não podemos mais fingir que tem algo a ver com razão ou com progresso. Como numa entrevista com a Luciana Parisi, que também fez parte assim do intercâmbio com o CCRU e escreveu um trabalho muito interessante e também muito influenciado pelo Land, chamado Abstract Sex, sobre biotecnologia e sexos virtuais e tal.
ela fala que o Iluminismo das Trevas é uma hiperstição do Land. Ela fala que é uma escrita assim, teoria ficção, né? Ele está conjurando ali um, um projeto de governança como algo autorrealizável e tal. Então, é, ele ainda continua sobre esse diagnóstico, né, de um, mesmo que através de umas rotas um pouco diferenciadas, né, ele continua nessa ideia de que o texto fala muito bem, né, de que o Capital, na forma que ele descreveu ali em 90, continua implacável, sem, sem essa história de que às vezes uma certa é, enfim, teoria nas academias e até, enfim, a mídia e essas instituições, né, promovem, né, do capital como esse lugar do progresso, como esse fenômeno desenvolvido e tal. E é isso que também lá no início falava, né, um liberal padrão, assim, ou um direitista moderado também vê o Land com um olhar assim um tanto negativo, porque o capitalismo ele não está dentro de uma história positiva, como às vezes eles interpelam, né? O capital ele está o capital ele é a coisa que vai desintegrar a carne, né? Que ele vai superar, autossofisticar e desenvolver uma nova agência de inteligência, né? Uma nova era de inteligência, uma nova forma de perceber a inteligência e tal. E aí, enfim, acho que essa é a conclusão, porque a ideia desse mini curso, e aí que vai seguir nas próximas 4 semanas, é um pouco isso, né? É pensar essa potencialidade de um diagnóstico do capital como a gente teve hoje, né? Como essa rede, como essa nova era, e pelas influências do pensamento dele, em reflexo na, na, na em alguns setores, né? Enfim, aí eu vou falar bem por alto assim do que vai ser feito, porque vão ter mais ou menos. Eu vou jogar esses slides também lá no grupo. Um, dois, três, quatro encontros. E aí o segundo vai ser, né? Behemoth e Leviatã entre Shangri-La e Atlântida. E aí vai ser um encontro que a gente vai. Eu vou fazer uma apresentação sobre Dugin, né, sobre o pensamento disso em relação a essa geopolítica que a galera desse lugar, né, dessa coisa da teoria russa, dessa pira contemporânea pensa, né? Porque o Dugin, curiosamente, ele fala muito sobre o Nick Land. Ele critica muito o Nick Land. Ele considera o Nick Land um demônio, assim, né? Tipo, ele considera o Land um intelectual do final dos tempos, que está trazendo tudo que existe de transhumanismo, de tudo mais de tenebroso que existe. E aí, a questão do encontro é justamente essa, né? O título é Entre Shangri-La e Atlântida, porque eu não sei se está projetando essa tela, acho que não, né? Deixa eu. Como é que muda de projeção? Projetar aqui. Entre Shangri-La e Atlântida, por quê? Porque a ideia é pensar o Land como esse representante do atlantismo, né, do eixo Atlântida, né, como britânico e tal, apesar dele ser bastante crítico ao pensamento ocidental e tal, mas enfim, ele continua tendo isso como horizonte, e essa questão da Shangri-La, que é a cidade lá da Eurásia, etc. Então, a ideia é pensar realmente um comparativo. Nessa entrevista, ele fala, né, do grande despertar versus o grande reset. Então, ele cita muito o Land e tal. E esse caos e o princípio do igualitarismo, assim. Não é obrigatória a leitura, mas eu, tipo, vou falar um pouco sobre eles, porque, enfim, o Dugin também é um desses filósofos que estão, por alguns antropólogos lá, aquela galera, o Teitelbaum e etc., seriam desses filósofos de alt-right, né, de extrema-direita, que estariam influenciando o Kremlin, etc., e que também, enfim, tem uma rede de apoiadores e etc.
É diferente de um Land da vida, que ainda só tem é, pessoas do Twitter e, né, a galera tranquilona do Twitter, de boas. O terceiro vai ser sobre esquerda, direita e neo-reacionários, que aí a gente vai ler Deixando o Castelo do Vampiro, do Mark Fisher, que é um texto muito interessante, que ele critica bastante algumas visões da esquerda, assim, e, alguns problemas de hegemonia e algumas questões que a esquerda contemporânea estava tendo. E esse é uma carta aberta, o primeiro capítulo, né, uma carta aberta para os progressistas de mente aberta do Curtis Yarvin, que é o cara lá neo-reacionário e tal. É um texto assim bem tipo jornalista, ele é bem artigozão do Substract, do Medium, mas eu acho interessante porque tem umas críticas que realmente fazem sentido nos próprios diagnósticos da esquerda contemporânea. Assim. Então, o terceiro encontro vai ser bem eita, vai ser bem essa questão para falar sobre esquerda, direita, enfim, como esse pensamento do Land está sobrelevando um pouco essa discussão, enquanto o segundo vai ser esse comparativo, vai ser essa tentativa de apresentar o quão diferentes eles estão, o quão eles representam coisas muito distintas, assim. E aí o quarto vai ser Sinofuturismo no Antropoceno, com um texto chamado Sinofuturismo e a cena na esquerda, do Ilan Bessuzan e do Carlos Henrique. É um texto meu com o professor Bessuzan, porque fala sobre China, assim, vai falar sobre esse sinofuturismo, que é uma parada muito interessante. Também tem um texto meu que saiu no jornal do New Central Research, que é um texto sobre sinofuturismo também, né? Porque não é autopromoção, mas é porque, enfim, a gente estava falando sobre o Nick Land nesses lugares, né? Então, a perspectiva China vai ser também essencial para a parada, né? Porque é a parada que está acontecendo hoje. Enfim, eu também pesquiso um pouco sobre a onda Hallyu, sobre a onda Japão, então vai ser meio que um encontro mais focado nessa parada Ásia. Vou falar bastante sobre Yuki Hui também. É, 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 vou falar muito sobre, sobre essa onda coreana, sobre esse negócio, enfim, que está acontecendo de mudança de ordem. É muito presente, né? E sobre o Yuki Hui, porque o Yuki Hui tem vários textos que cita e critica Land e tal. E esse quinto é um encontro que vamos discutir sobre etnofuturismo. E aí também já tem um texto que eu esqueci de colocar aqui, mas é para pensar essa outra questão de modo de governança, sobre estados de governança, que tem muito a ver com esse Land último, assim, né? Essa questão dele com a China, esse fascínio dele com a Ásia também não é só uma questão econômica, mas, enfim, ele vê experimentos interessantes assim de gestão, de conflitos étnicos, de multiculturalismo, e realmente assim alguns casos como a China que tem inúmeras etnias, né, tipo assim, variadas etnias lá, tem estados diferentes, né, assim tem estados, né, que são parte de uma China continental, mas que tem governos autônomos e tal. Enfim, o Land também tem um fascínio muito grande na questão da tradição que está presente, né, nas estruturas de vários países asiáticos, assim, né, de às vezes lugares que a razão e o progresso, né, essas categorias muito do Ocidente, assim, ou do mito cristão, né, da eschaton, não penetraram com tanta força, assim. Então, são contextos que a própria cosmologia, assim, o Yuki Hui vai estar no quarto sobre sinofuturismo, porque esse nome, inclusive, sinofuturismo, é um subtítulo de um capítulo do livro dele,
The Question Concerning. Então ele vai estar nesse quarto bastante, assim. Mas nesse quinto vai ser para pensar sobre essa questão que também emerge com força nesse instante, que é dos futurismos pensados, né, nessa demarcação da etnia, né? Enfim, o afrofuturismo era muito importante para o CCRU, o sinofuturismo também já era citado no tempo, a galera que vem também de, tipo, que interpreta No e curte tomate, Land, no que queijo. curte, que curte o Land com, com essas inspirações de estados brancos, né, supremacistas e tal, também tem uma leitura etnofuturista, né? Sei lá, o Israel é um etno-estado, enfim, tem várias discussões contemporâneas que estão circundando essa questão de como os modos de governança vão abarcar a diversidade real, né? Enfim, os Estados Unidos é um país que supostamente tem os direitos civis assegurados e tal, mas qualquer pessoa sã assim, sabe que lá é um país que enfrenta a contradição em raça intrinsecamente. Enfim, todo mundo aqui é brasileiro, então também tem consciência do problema enfim, do racismo, né? Da diferença racial dentro das democracias ocidentais, assim. Então, esse quinto é pensar tudo que está contornando esses modos de governança numa perspectiva da etnia e tal. É basicamente isso, assim. Eu vou jogar os slides no grupo, né, para qualquer parada e tal. Acho que o curso vai durar 5 semanas, provavelmente, né, de dúvidas, perguntas, sugestões, assim, jogar no chat e tal é super bem-vindo e tal. E eu vou também jogar essa ementa completa no grupo para todo mundo pegar os links e baixar os textos e tal. Mas é isso. É a primeira vez que eu vou seguir assim uma ordem de uma parada. Eu acho que a ideia é realmente assim usar o diagnóstico do Land, usar o pensamento do Land para refletir mais amplamente esses quadros geopolíticos, esses processos assim que são mais contemporâneos, né, que está acontecendo, como algo que informa, né, um potencial até também hiperticional, né, porque uma coisa que é muito cara para essa galera é a experimentação. Então, eu acho interessante pensar dessa maneira hiperticional também enfim, para esses futuros que são autorrealizáveis, né? Eu acho que uma coisa que é muito cara e valiosa para minha leitura do Land e para a leitura da aceleração é o oposto do que geralmente alguns criticam, assim, né? De que supostamente a gente estaria numa fase de estagnação, numa fase de que o capitalismo e que a inovação técnica estaria num momento muito, na verdade, depressivo e frio. Mas eu acho que, na verdade, é porque eu olho muito para a técnica como uma ferramenta por si, e a tecnologia como algo desacoplado, né? Mas, sei lá, o próprio Manifesto Ciborgue e o Antiético, assim, mostram que a máquina territorial, na verdade, ela é uma mega máquina, né? Que nós já estamos totalmente viciados nesses circuitos de ligação, de conexão, e, e o cyberespaço, essa coisa que essa galera pensava, é algo que hoje já é muito concreto, né? É algo que é visível em diversos sentidos e, enfim, uma galera hoje pesquisa sobre plataformismo, sobre as redes e tem vários trabalhos também de antropologia nesse sentido. Então, é isso. Eu acho que eu vou encerrar aqui e encaminhar o slide lá no grupo para vocês. A gente também pode ir falando lá no